vamos supor que você trabalhou numa empresa onde você ganhava 5 mil reais, 6 mil reais, você tinha essa faixa aí salarial e você recebeu esse valor aí por anos, 10 anos, 15 anos, né? Claro, foi aumentando, né? Reajustando para mais, né? Para o maior valor que a empresa pôde pagar. E isso tudo vai influenciar no valor final da sua aposentadoria. Então, vamos supor que você aconteceu alguma coisa, você precisou sair dessa empresa e ficou sem pagar seu INSS por um tempo, como pode acontecer com qualquer pessoa. E você resolve pagar seu INSS por conta própria ou embarca numa nova empresa onde ela te paga bem menos do que você recebia antes. Então, o que pode acontecer com o valor da sua aposentadoria? O INSS, na hora que ele for fazer o cálculo da sua aposentadoria, ele vai fazer uma média. Então, até então, a sua média, o cálculo da média, que a gente considera ali as suas contribuições, né, os seus salários de contribuição, a remuneração que você ganhava, para simplificar, vocês vão ver o que eu vou mostrar na planilha. Então, essa média, eles vão somar essas remunerações e vão encontrar uma média para depois aplicar um coeficiente e encontrar o valor final da sua aposentadoria. Cada tipo de aposentadoria tem um cálculo diferenciado. O que importa é que a sua média tem um determinado valor. E como você vinha recebendo um valor muito alto e do nada baixa para um salário mínimo, por exemplo, vamos supor que você começou a contribuir com base em um salário mínimo. E claro, isso pode sim influenciar e muito no valor final da sua aposentadoria, pode jogar sua média para baixo e, consequentemente, te dar um valor de aposentadoria bem abaixo do que você teria. E agora nós entramos aqui com a função do descarte. Qual que é a função dele? É retirar do cálculo esse período que você contribuiu com uma base menor. Basicamente é isso aqui, tá? De forma bem simplificada para você entender. Só que tem as regras. O que acontece aqui com descarte? Pode descartar as suas menores contribuições, né, aquelas que vão impactar diretamente no valor final da sua aposentadoria, desde que você deixe pelo menos requisitos mínimos para aquele determinado tipo de aposentadoria. Por exemplo, a regra de transição por idade hoje pede pelo menos 15 anos de contribuição, 180 meses de carência. Então, se você descartar aquele determinado mês, aquela determinada contribuição em si, você também vai estar descartando requisitos de tempo e carência. Então, tem que tomar cuidado com essa regrinha aqui do descarte nesse quesito. Outra informação importante sobre o descarte, tem que ficar de olho no novo divisor mínimo. Ou seja, depois da reforma da Previdência, de 13 de novembro de 2019, você pode descartar quantas contribuições você quiser após julho de 1994. Porém, você tem que deixar pelo menos 108 contribuições. E se você não tiver 108 contribuições, vai ser aplicado um divisor mínimo. Depois eu vou gravar um vídeo específico falando sobre ele. Então, é isso que vocês precisam saber. A função do descarte é para melhorar a sua média, tirar da sua média aquelas contribuições que venham a prejudicar o valor final do seu benefício, sendo que o que for descartado não vai poder ser utilizado para mais nada, nenhum tipo de aposentadoria, nem no regime próprio, caso você também seja um servidor público e esteja buscando duas aposentadorias, um pelo regime próprio e outro pelo INSS, ok? E ficando de olho aí também para não descartar mais do que pode, deixe pelo menos requisitos mínimos. E aqui ficando de olho também no novo divisor mínimo que foi criado. Ok, então vamos ver como que isso funciona na prática. Segura até o final que vocês vão ver aqui que tem duas formas de aumentar. E vocês vão ficar de boca aberta, gente. É muita gente que consegue aumentar o valor da aposentadoria aplicando esses dois conceitos aqui que são permitidos na legislação previdenciária. Então vamos lá. Esse caso aqui é do João. Vamos supor que o João tá entrando aí com pedido da sua aposentadoria hoje. Eu tô gravando esse vídeo dia 27 de maio de 2026, né? E eu fiz aqui como se ele tivesse trabalhado numa empresa durante 31 anos. Então ele trabalhou de julho de 1994 até hoje, né? Até o último mês, no caso, né? 30 de abril de 2026, que é a última competência que ele pagou de INSS. Então, ele ficou 31 anos nessa empresa, 31 anos e 10 meses. O que vai acontecer? O INSS vai pegar todos os salários de contribuição desde julho de 1994 e vai fazer uma média aritmética simples,
referente a todas essas contribuições já atualizadas monetariamente. Pega todas e divide pela quantidade. É isso que vai fazer. E até então, aqui nós temos todo o período considerado. Observe que eu considerei tudo, tá vendo? Tá escrito aqui, ó, considerado. Todas os seus salários de contribuição, ó, só para vocês entenderem, ó. Lá em setembro de 2019, ele estava ganhando 5.839, ele estava ganhando o teto previdenciário, o máximo possível, né, quanto ao INSS. E a partir de maio de 2022, ele começou a ganhar apenas o salário mínimo. Ele teve que sair dessa empresa e, para não ficar sem contribuir, ele pagou somente com a base de um salário mínimo. Então, vou aplicar o descarte para vocês verem a diferença. O que o INSS vai fazer? Ele vai fazer esse cálculo. Aqui o exemplo que eu estou dando é da regra de transição por idade. Se você não sabe, para os homens, hoje, você precisa de 65 anos de idade, 15 anos de contribuição, 180 meses de carência. Esses são os requisitos para aposentadoria por idade pós-reforma previdenciária. Para as mulheres, 62 anos, 15 anos de contribuição e também 180 meses de carência. Lembrando que não é só aposentadoria por idade, estou dando esse exemplo aqui hoje. Se você, claro, quiser se aprofundar, eu te aconselho a aprofundar nos cálculos, né, nos requisitos, para você entender qual que é a sua melhor aposentadoria, claro. Depois você vai lá, eu vou deixar uma playlist aqui, onde eu explico todos os tipos de aposentadorias que você pode conseguir. Não sai pedindo sua aposentadoria de qualquer jeito e qualquer regra não, tá? Tem várias outras regras. Mas o descarte, eu vou dar um exemplo aqui na regra de transição por idade. Então, o INSS vai fazer o quê, gente? Ele vai pegar todas as 382 contribuições, no caso dele. Aí o João, gente, ele tem 382 contribuições após julho de 1994. E a média dele vai ser R$ 6.580. O que o INSS tem que fazer, gente? Esse é o salário de benefício dele, encontrado, onde vai encontrar aqui a limitação, que o teto previdenciário hoje é 8.475. Se o valor da média for maior do que o teto, considera o teto. Se for menor, considera a média, ou seja, a sua RMI, a sua renda mensal inicial, é o SB vezes o coeficiente. Para essa regra aqui do João, ele ficou com um coeficiente de 82%, ou seja, o salário de benefício, a média, né, já calculada, atualizada ali o salário de contribuição, pega tudo, soma tudo atualizado e divide pela mesma quantidade, deu 6.580, vezes o coeficiente de 82%. Por quê? 82%, para você entender, caso ainda não esteja me acompanhando aqui, não manje de cálculos, hein? Aproveita e se inscreva, que aqui eu explico tudo isso aqui, hein? Em detalhes. Então, ó, o coeficiente, por que 82%? Porque o cálculo do coeficiente, gente, é da seguinte forma, ó, para a mulher, tendo 15 anos de contribuição, você já começa com 60% de coeficiente, ganha 2% a mais a cada ano que exceder os 15 anos de contribuição. Já para os homens, começa com coeficiente fixado em 60%, sendo que a partir de 20 anos de contribuição, você ganha 2% a mais a cada ano que exceder esses 20 anos de contribuição, ok? Precisa de 15 anos de contribuição para o cálculo, porém, para a regra do coeficiente aqui, ele só ganha 2% a mais a partir dos 20 anos de contribuição, certo? Então, conforme vocês estão vendo aqui. Então, se ele tiver, que no caso aqui do João, ele tem 31 anos de contribuição, ele tem um coeficiente de 82%, aqui minha planilha já puxou, e no final, a sua aposentadoria vai ser fixada em R$ 5.396. Isso aqui sem o descarte. Agora, vocês vão ver a mágica acontecer. O que eu vou fazer? Eu vou aplicar o descarte nesses meses aqui, ó, de maio de 2022 até abril de 2026, tá? Porque foram os meses que ele ganhou menos, né? Ele ganhou o salário mínimo. Então, vou escrever aqui descartado, só para vocês entenderem. Só aqui eu já tenho, deixa eu computar aqui, só para vocês entenderem. 48 meses, vão dar 78 meses aqui. Então, eu descartei. E tem mais um pouquinho lá em cima, tá, gente? Eu esqueci de falar com vocês. Ele também ganhou menos. Aqui, ó, ele ganhou um pouco menos de dezembro de 96, tá? De julho de 94 a dezembro de 96, ou seja, mais 30 meses. Ele ganhou também com base em um salário mínimo. O salário de contribuição dele foi de um salário mínimo.
Então aqui eu também vou descartar. Descartado. Vou escrever aqui que eu já vou zerar e vou tirar do cálculo. Lembrando que se eu tirar, né, esses meses aqui, essas competências do cálculo, o INSS também vai estar excluindo tempo e carência. Vai estar excluindo os requisitos. Então tem que tomar muito cuidado na hora de aplicar o descarte. Ok. Descartei, ó, todo o período que ele recebeu menos do que ele tinha costume de receber, que é o quê? Aqui, ó, na época, o teto, lá em janeiro de 97, o teto estava 957. Então ele estava ganhando bem de janeiro de 97 em diante, tá? Então, de julho de 94 a dezembro de 96, ele ganhou um salário mínimo. E eu descartei esse período aqui para vocês entenderem como é que funciona. Aí ele ficou ganhando teto por um bom tempo, Só que em maio de 2022 até os dias atuais, ele também passou a ganhar um salário mínimo. Então, descartei todo esse período. Qual que é a mágica aqui, gente? Nós vamos excluir aqui 78 meses, que significa que teve a sua aposentadoria, a aposentadoria dele aumentou para R$ 5.565,04. Ele conseguiu um aumento aqui muito grande em relação a se ele não tivesse descartado. Então, nós excluímos 78 salários de contribuição, foram aproveitados somente 304, ou seja, a gente deixou o divisor mínimo aqui, né? Pelo menos mais do que o divisor mínimo. Sem aplicar o descarte, o João vai se aposentar com R$ 5.396 e com a aplicação do descarte com R$ 5.565. Teve um aumento de R$ 169, né? Aqui no caso, parece que foi pouco, né, gente? Mas tem casos que aumenta ainda mais. Pode aumentar 300, 400 reais aí no valor final da sua aposentadoria. Vamos supor que é o caso de uma mulher, né? Se a gente for trocar aqui, ó, a mulher com esse descarte vai para R$ 6.360. Claro que se eu te considerar todos os salários, vai diminuir aqui o valor da aposentadoria, mas já com descarte aumentou e muito o valor da sua aposentadoria. Lembrando que os requisitos aqui para as mulheres são diferentes, porém a regra do descarte é o mesmo. Então, essa é a primeira forma de aumentar e muito o valor da sua aposentadoria sem precisar de nenhuma contribuição. Vocês estão vendo aqui, né, gente? Não coloquei nenhuma contribuição a mais. Somente até a data aqui que ele vai pedir sua aposentadoria, né? Que a gente está simulando que ele vai pedir hoje, que ele já tem 65 anos de idade, já tem mais do que os requisitos mínimos. E aqui no descarte a gente deixou, mesmo descartando, ainda sobraram 25 anos de contribuição, ou seja, não impactou em nada aqui a questão dos requisitos e também de olho aqui do novo divisor mínimo. Beleza? Então, esse é o descarte. Porque se antes você não sabia, tá tudo certo. Mas agora, sabendo, o que você tem que fazer? Vai correr atrás de informação, vai estudar, se inscreve no canal, continua nos acompanhando. Se não organizou sua aposentadoria ainda, aqui na Sagaz Prev nós oferecemos esse serviço completo para você se organizar, decidir aí qual que é a sua melhor aposentadoria, a data, os valores e, claro, se você também consegue se beneficiar aqui do descarte, isso pode ajudar muito, como vocês viram aqui nesse exemplo que eu trouxe para vocês. Então, eu vou deixar aqui meus contatos, caso você queira, né, que a gente aplique essa metodologia aí no seu caso também, né, que é o PEA, que é o Planejamento Estratégico de Aposentadoria, para conseguir aumentar o valor final da sua aposentadoria, que tá tudo dentro do método PEA, gente. Eu vou deixar o link aqui embaixo, né, porque além da gente fazer esses cálculos, essa análise, a gente vai verificar o seu histórico, a sua documentação original, para ver como que tá a sua situação e como conseguir ali, e se a gente consegue aumentar também o valor da sua aposentadoria, provavelmente sim. E claro, se você é um profissional da área, tá me assistindo, também quer entender mais sobre cálculos, planejamento previdenciário, planejar as aposentadorias dos seus clientes, né? Aprendendo essas técnicas aqui que a legislação permite, aproveita que a gente também tem a formação planejadora de sucesso. Vou deixar aqui embaixo para você acessar. É muito interessante, porque você vai aprender cálculos do zero ao avançado e também projeções futuras. Para quê? Para mostrar o melhor caminho aí para o seu cliente, que é o que nós fazemos por aqui, tá bom?
Então, se você ficou até o final desse vídeo e ainda não se inscreveu nesse canal, aproveita, se inscreve nesse botãozinho aqui embaixo, curte, compartilha, manda essa informação para o máximo de pessoas que você conseguir. E claro, me conta aqui, você gostou desse vídeo? Quer que eu traga algum assunto específico para você? O que você quer aprender? O que você está querendo entender? Comenta aqui embaixo. E também me conta de onde você tá falando, tá? Aqui eu tô falando de Minas. Me fala de onde você tá falando. Vai me mostrar que você tá atento ao vídeo. Você ficou até o final desse vídeo, hein? Fala que, Ana, assisti até o final e gostei das suas dicas. Você vai correr atrás da sua melhor aposentadoria, assim como várias pessoas estão correndo? Você não vai ficar para trás não, né? Então tá combinado, não fique para trás. Eu fico por aqui. Um grande abraço para você. Até a nossa próxima prosa. Fique com Deus. Tchau, tchau. Né? Do João. É João ou José, gente? É João. É João.